Olá, eu sou a Ana Shermack do canal Pausa para um Café. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma série e de um livro. Os culpados por eu ter conseguido voltar a ler, voltar a me interessar, a conseguir finalizar finalmente um livro, depois de uma ressaca que durou uns bons 3 meses sem eu conseguir finalizar uma leitura. Eu tô falando de Mães da Máfia. Mães da Máfia é um livro do Alex Perry que inspirou a série Mães da Máfia, que tá disponível na Star Plus. Niente libertà, nessuna speranza. Se fossimo in grado di convincerle a tradire i padri che le torturano e i mariti che le picchiano. Eu gostei tanto dessa série que eu indiquei pra todo mundo. Quem eu poderia indicar essa série, eu saí indicando. Vocês sabem, eu sou uma viciada em séries, eu sou aquela pessoa que maratona a série, que eu não tenho nada pra fazer, eu tô assistindo uma série, a série tá tocando de fundo ali. Eu gosto de séries, eu gosto muito. Eu acho que eu assisto mais séries do que filmes até. Eu gosto de acompanhar histórias por um longo período de tempo. Eu gosto de me aproximar aos personagens. E eu gosto muito de histórias com enredos policiais ou baseado em história real, alguma coisa assim. Essa história tinha tudo o que eu gostaria, sabe? É baseado em uma história real, ela é uma série italiana e ela vai envolver um caso policial envolvendo a máfia, uma das máfias mais influentes da Itália, que é a 'Ndrangheta. Quando eu vi essa série disponível na Star Plus, eu falei, vou assistir, né? Tem ali disponível, por que não começar a assistir essa série? Eu comecei, fiquei tão angustiada e envolvida por aquela história, pela história daquelas mulheres, que eu logo comecei a mandar mensagem para todas as minhas amigas que pudessem gostar daquele assunto. Indiquei para minha mãe, que também é viciada em série, e comecei a falar para todo mundo, vocês precisam assistir Mães da Máfia. Mas eu sabia que só a história dentro daquele universo não seria suficiente para a pequena Ana, né? Então eu fui atrás de mais informação sobre aquele caso, sobre aquela história. Por quê? Porque eu sou curiosa e ao mesmo tempo gosto de informações. Eu acho que a série sim é muito boa, mas ela, depois que você lê o livro do Alex, né, do Alex Perry, sobre a história, sobre aquelas mulheres, sobre a investigação, sobre tudo que levou à prisão dos membros da 'Ndrangheta, você consegue entender que a história da série é muito para quem já conhece a história dela. Se você não conhece, você vai conseguir aproveitar, você vai conseguir entender, você vai conseguir adentrar aquela história com muito mais, né? Você vai conseguir aproveitar do mesmo jeito. Ela é uma série que ela tem 6 episódios, ela tem uns episódios mais ou menos 1 hora ali. Quando você lê o livro, que assim, é um livro maior, é um livro que vai abordar essa história com toda a sua complexidade, vai trazer relatos, testemunhos, vai trazer todas as pessoas envolvidas ali nesse caso de alguma maneira. Você tem uma profundidade muito maior e você tem mais tempo ali também para conseguir absorver todo esse conteúdo. Mas a gente tá falando basicamente de um caso que aconteceu na Itália após a morte de Lea Garofalo. Lea Garofalo foi uma mulher muito corajosa que enfrentou a máfia de frente. Ela era filha de mafiosos, ela era de dentro da 'Ndrangheta e ela casa com um capo da 'Ndrangheta. Na verdade, no início ali ele não era um capo ainda, ele vai se transformando ali. A gente vai conhecer muito sobre os rituais e como a 'Ndrangheta funciona dentro desse livro, inclusive, o que não é mostrado tanto na série, mas no livro a gente tem essa abrangência maior ali de como a máfia funciona. E a gente vai acompanhar essa mulher tendo essa relação de que ela foi morta pela máfia depois de entrar no programa de testemunha e o Estado não conseguir proteger essa mulher, né? O Estado não consegue usar as provas que ela fornece, então ela fica fora do programa de testemunha com a filha. Ela volta a ter contato com o marido, que era membro da máfia, e quando ela está ali em contato com ele, ele se vinga dela ter delatado ali as coisas que aconteciam e ela é morta e somem com ela. E aí a gente acompanha muito da Denise, que é a nossa protagonista da série de forma mais forte, que é a filha da Lea Garofalo, é a Denise Garofalo, que é uma personagem que vai ter que lidar com, logo na adolescência, logo com seus 15 anos, que nunca viveu com o pai, tá ali conhecendo o pai, a mãe sumiu, desapareceu, ninguém fala pra ela o que aconteceu com a mãe. Ela sabe que a mãe provavelmente foi morta, mas ela precisa lidar com esse segredo dentro dela. Ela não pode acusar ninguém, porque todo mundo em volta dela provavelmente foram assassinos da mãe dela. E ela também precisa lidar
com o fato de que agora ela pode ser morta a qualquer momento também, porque não se sabe o que vai acontecer ali. Então a gente vê uma menina que foi criada pela mãe, isolada e presa porque elas viviam no programa de proteção à testemunha, e ao mesmo tempo agora sozinha, porque a única relação de amizade que ela tinha era com a mãe. Então é muito triste ver como a Denise sofre dentro desse livro, dessa história, porque é uma história real, então a Denise é uma pessoa real, não é uma personagem dessa história só, ela existe, ela viveu aquilo e ela teve que lidar com isso, e ela foi corajosa o suficiente pra testemunhar contra o pai dela, pra ir pra polícia, pra abrir a boca, sabe, pra falar contra todas aquelas pessoas. Então a gente tem, junto com isso, o movimento que surgiu após a morte da Leia Garofalo, porque a Leia foi como se fosse um grito para essas mulheres, sabe, uma voz que foi muito importante para que não só as outras mulheres da máfia ali conseguissem ver que existia uma possibilidade, mas também a própria promotoria e os policiais, os carabinieri, começassem a entender que a máfia era algo que envolvia muitas mulheres também, porque naquela época eles não levavam em conta as mulheres da máfia, as mães da máfia. Então essa história vai contar pra gente como um grupo de mães, um grupo de mulheres, começaram a ir pro programa de testemunha apoiadas por uma promotora, que vai ser muito importante dentro desse caso, pra abrir a boca, basicamente, para falar sobre a máfia. Entrar no programa de testemunhas para também proteger os filhos e tirar os filhos do berço da máfia. Então a gente tem uma história de mães corajosas que enfrentam uma máfia ancestral que tá ali dominando a vida delas, é a única coisa que elas conhecem, é onde elas foram criadas, mas elas precisam lutar contra isso para proteger os seus filhos. E aí a gente vê um movimento que é muito lento, mas quando ele começa a funcionar, a gente vê a mudança que ele toma de pensamento dentro do próprio Estado italiano, da importância das mulheres para a máfia e para esse sistema. Tem a Alessandra, que é essa promotora que começa, e é muito importante para esse caso, é ela que vai levar essas mulheres, ela que vai ouvir essas mulheres, ela que vai ser o ponto principal de apoio dentro dessa história, ela que vai convencer muita gente a ouvir essas mulheres, a mostrar a importância dela, ela vai salvar a vida de muitas mulheres aqui. Ela fala que a forma de derrubar a Nandretta, a forma de derrubar essa máfia seria através das mulheres, porque era algo que ninguém estava esperando e ninguém estava olhando. Eles estavam ignorando as mulheres por tanto tempo, que chegava a hora de alguém olhar para elas. Então essa história é muito, 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 muito forte. Eu converso muito com a Ray, que às vezes aparece aqui no canal em alguma discussão literária, vocês já ouviram falar com ela. Eu copiava trechos do livro, eu tava lendo no Kindle, eu copiava e mandava pra ela, falava, gente, olha isso, porque é um livro difícil de se ler. Não vai ser um livro que você vai ler de um dia pro outro, que você vai ler em uma sentada, sabe? Principalmente porque é um livro muito cheio de violência, A gente vai ter os relatos do que aconteceram com essas mulheres. E nem todas tiveram um final feliz. A maioria delas não tiveram um final feliz. Porque é uma luta muito difícil de ser lutada. E no início, essas mulheres estavam sozinhas. No início, elas estavam sozinhas tanto fora, quanto na máfia, quanto no Estado, quanto na polícia, quanto ali lutando contra isso. Então a gente via um movimento que era muito pequeno, muito difícil de ser realizado. O trabalho que a Alessandra fez é louvável para essas mulheres, porque ela consegue mudar um pensamento ancestral, sabe? De patriarcado dentro dali. E mesmo assim, o mínimo movimento que ela fez é muito difícil, porque nenhum homem ouvia essa mulher falar. Então a gente tem uma história que ela vai pesando conforme você vai lendo. É uma história muito difícil de ler. É um livro que é muito bem escrito. Eu acho que o Alex Perry é um ótimo escritor. Ele vai narrar essa história, ele vai trazer os fatos dessa história muito bem organizados, e ele vai voltar e trazer algumas coisas pra gente depois, retornar essas coisas lá no futuro, pra conseguir trazer, de forma geral, a informação completa desse caso pra gente. E o foco são as mulheres. Ele vai falar sobre a investigação, sobre como ocorreu as prisões, sobre como foi o julgamento, mas o foco dele nesse livro são as mães, são falar como era essa vivência delas, o psicológico, a tradição, ou como a Alessandra teve que batalhar. Então é um livro que vai falar muito e exercer esse papel de honrar essas mulheres, em vida e em morte, pelo que elas fizeram pelos filhos e pelo Estado e contra tudo isso. É um livro muito, muito, muito forte. Tem
partes onde eu fui lendo, assim, né? Eu vou pegar uma parte aqui pra vocês, por exemplo. Eu já aviso que essa leitura vai ter gatilhos, então caso você queira parar, por favor, pule o período da leitura, tá bom? Então vamos lá. Os homens concediam às mulheres pouca autoridade e independência. Nem mesmo muita vida, além da existência como vassalas da propriedade e da honra da família. Como reis medievais, os pais prometiam às filhas adolescentes em casamento para selar alianças dos clãs. Os espancamentos de filhas e esposas eram rotineiros. Para os homens, as mulheres eram desejáveis, mas fracas. Não se podiam confiar nelas, para permanecerem fiéis ou dirigirem a própria vida, devendo ser mantidas em rédea curta para seu próprio bem. Mulheres vistas como traidoras, mesmo que a memória de um marido falecido havia 20 anos, eram mortas pelas mãos de seus pais, irmãos, filhos e maridos. Somente o sangue poderia lavar a honra da família, diziam os homens. Muitas vezes eles queimavam os corpos ou os dissolviam em ácido para ter certeza de apagar a vergonha da família. Uma tal perversão do sentido de família teria sido extraordinária em qualquer tempo ou lugar. E o era especialmente na Itália, onde a família era algo próximo do sagrado. A gravidade da misoginia levou alguns promotores a comparar a Nandreta com o Estado Islâmico ou o Boko Haram. Os membros da Nandreta rotineiramente aterrorizavam as mulheres e massacravam os inimigos a serviço de um código imutável de honra e retidão. A vida de uma mulher na Nandreta, como Lea Garofalo, era trágica. E sim, o machismo desumano da Nandreta era mais um motivo para destruí-la. Porém, isso não significava que as mulheres fossem muito úteis naquela luta. Quase desde o primeiro dia em que Alessandra chegou a Milão, em abril de 2009, seus colegas lhe disseram que as mulheres da máfia eram apenas outras vítimas. As mulheres não importam, diziam eles, quando ouviam falar do desaparecimento de Lea. Seus colegas admitiam que a notícia era desoladora, especialmente para aqueles que tinham conhecido Lea e Denise no programa de proteção a testemunhas. Porém, a morte de Lea era apenas um sintoma do problema, insistiam. Não tinha nenhuma influência na causa. Alessandra discordava. E é a partir daí que a gente vai entendendo também muito do pensamento que caminhava por toda aquela estrutura patriarcal e aonde a Alessandra teve que entrar com sua cara, coragem, determinação e enfrentar não só uma máfia inteira que ela tinha, mas as pessoas que trabalhavam ao lado dela. Porque quando ela trazia alguma coisa, geralmente diziam pra ela que aquilo não importava, que eles não iam trabalhar com as mulheres da máfia, que elas não tinham muito a dizer, que elas não tinham o que contribuir. E a partir disso, quando eles efetuam uma prisão e acabam trazendo a Giussi, que é a Giuseppina Pesce, que vai ser muito importante pro caso, a Alessandra começa a conversar com a Giuseppina e consegue fazer com que a Giuseppina entre no programa de testemunha para falar, para conseguir proteger os filhos e proteger a vida dela mesma, porque ela foi pega com outro homem enquanto o marido era preso. Ela sabia que o destino dela ia ser a morte, de alguma forma, mas ela precisava proteger os filhos. Então ela entra no programa de testemunha muito para proteger os filhos dela. E ela começa a criar uma relação com a Alessandra que demora para ser construída. Essa relação de amizade, apego, confiança, de o que tá acontecendo, porque ela precisa deixar uma família que construiu um muro fechado em volta dela e ela não confia em mais ninguém, ela não sabe para quem recorrer. Então o processo com a Giuseppina é longo. Não só longo para ela começar a confiar, começar a se abrir, mas a forma com que a família dela interfere dentro de tudo isso, dentro do programa de testemunha, utilizando os filhos e os pensamentos da máfia e tudo que eles faziam para fazer com que a Giuseppina desistisse daquilo, para mostrar que a polícia tava, sei lá, utilizando de um momento frágil e aquela mulher não tinha escolha, sabe? Ela não tava fazendo aquilo de vontade própria, era o Estado influenciando uma mulher frágil. Então, a Giussi, ela precisou ter muita força durante todo esse processo. Ela quase é morta algumas vezes durante esse processo. Então a gente vê e a gente acompanha durante essa leitura o caminho que essa mulher faz, tendo que desistir de toda a vida dela, abandonar a família, as crenças, o que ela acreditava, o que ela tinha conhecimento como família, para dentro da prisão, para dentro de uma proteção que fazem para ela, começar a falar, abrir, testemunhar. O treinamento da Giuseppina para conseguir enfrentar a família no julgamento, para ela conseguir testemunhar, é algo assim que eu ficava tremendo lendo. Eu tremia de nervoso de imaginar o que aquela mulher passou, porque eu não consigo me imaginar na mesma situação da Denise ou da Giuseppina. É tão forte a forma com que o terror psicológico
da família feito nessas mulheres, que a força que elas precisam ter é a força de uma mãe pra lutar contra aquilo, assim, sabe? Então, recomendo demais. Se você acha que não vai ter força suficiente, porque sim, é um livro pesado demais. Em alguns momentos eu pensava, tipo, talvez eu não devesse estar lendo esse livro, talvez eu devesse, tipo, respirar fundo, mas como ele era muito bem escrito, eu não conseguia largar em algumas partes. Assista a série. Mas muito provavelmente você vai ficar tão curioso com o que a série mostra, o que a série conta sobre essa história, que você vai acabar caminhando pra conhecer um pouco mais sobre a história dessas mulheres. E eu super recomendo. O livro foi traduzido aqui no Brasil, ele tá disponível na Amazon, enfim. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. Eu recomendo demais esse livro, ele é muito bom. E assim, se você gosta de livros que falam sobre histórias reais, casos, se você estuda, se você, sei lá, é promotor, leia isso, sério. Leia e veja o trabalho da Alessandra, porque eu acho que é um caso que realmente deveria ser visto, sabe? Principalmente honrado pelo que essas mulheres fizeram. E assim, o que surgiu depois disso, sabe? O que esse caso abriu de portas para novos programas, por exemplo, para trabalhar com crianças que eram tiradas da máfia e recolocadas em sociedade. Sério, é muito, 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 muito interessante ver como eles trabalharam esse processo também. Porque não dependia só de prender pessoas. Eles sabiam que eles não iam acabar com uma máfia gigantesca do tamanho da Ana Andretta apenas prendendo pessoas. Eles precisavam destruir um pensamento. Eles precisavam instaurar a liberdade na mente dessas crianças de novo. E é um processo sério. Leiam esse livro e depois me contem o que vocês acharam, tá? Porque essa é uma dica que, assim, eu precisava trazer pra vocês. É um daqueles livros que, assim, eu vou recomendar durante toda a minha vida. Tá pedindo? Eu queria um livro, assim, de caso real. Mães da Máfia. Sério. Link na descrição. Aproveita, assista a série. Depois me conta o que você achou. E se você já assistiu, me diga aí. Convença as outras pessoas no comentário a assistir. Que é boa, né? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até a próxima.